Muito bem, muito boa tarde a todos. Mactube estava escrito e porque tinha que ser, então estamos aqui inaugurando a nova Janela do Campo. Sejam todos bem-vindos nesta segunda-feira, 13 horas, 16 minutos deste 13 de julho de 2020. Estou muito feliz porque estamos reinaugurando então a nossa Janela do Campo, né? Muito mais ampla, muito mais bonita. E porque nós estamos também nesse horário tomando o nosso cafezinho, que é o café do almoço, né, que é a hora da retomada. Hora da retomada, hora de ver os preços, hora de sabermos das notícias, hora de tempo e dinheiro. Então vamos em frente, Pedro Braga. Muito bem, era para ser exatamente às 13 horas, mas hoje, que é uma surpresa, né? Estamos ajustando, né? Estamos em caráter experimental aqui na minha janela, espero que todos tenham gostado. Então nós estamos começando esse novo programa aqui no Notícias Agrícolas, Tempo e Dinheiro, para que na hora do almoço, bem no meio do dia, você seja o produtor rural mais bem informado do nosso país, como é o nosso bordão, e claro, e também porque nesse horário é que os preços mudam para o produtor rural, né? As cooperativas trabalham nos preços da manhã, agora vão virar para o preço da tarde, e nós vamos trazer muitas informações, novas informações de mercado, apoio do CPEA, para dar os preços médios das cooperativas, além dos preços a futuro, além de comentários de políticas, notícias, temos a Reuters, temos a Agência Estado, e temos também os nossos parceiros, os parceiros do Tempo e Dinheiro. Veja com quem está conosco no Tempo e Dinheiro. Roda, Pedro. Oi, João, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as previsões para a economia brasileira. Você sabe que tem economista que falava em 9% de queda, mas teve uma notícia boa hoje. Vamos tratar também das previsões para o dólar, mas eu não vou contar mais nada agora não. A gente se vê logo mais no Tempo e Dinheiro. Até já! Olá, João. Hoje o nosso comentário vai ser sobre a corrida para o ouro que está restando, a soja, menos de 10% da safra a ser negociada. Comentário sobre o que vem pela frente aí pela disputa desse pouco grão que existe no mercado hoje. É isso aí, João, até daqui a pouco. Olá, João, olá, amigos. Hoje a gente vai falar sobre uma denúncia que saiu na sexta-feira contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso com mais detalhes. Um abraço e até mais. Então, João, o nosso destaque hoje aqui do Notícias Agrícolas é o evento que a cooperativa Freezer vai realizar no dia 15, com o título O Novo Normal do Agro. Olá, João, muito boa tarde. Nesta estreia do Tempo e Dinheiro, Marcas e Máquinas vai trazer informações sobre conectividade no campo. Vamos falar sobre o sistema Conectar Agro, que do ano passado até agora já cobriu mais de 5 milhões de hectares com conectividade. E desses 5 milhões de hectares, veja só, 50% das propriedades rurais têm menos de 100 hectares. Então eu vou trazer mais informações para você sobre conectividade no campo e o sistema Conectar Agro. Time, hein? Você viu? Estou muito feliz, claro, né? É uma batalha de longa duração da nossa vida, a vida profissional, e de repente eu consigo ter os meus amigos e os meus filhos, claro, junto comigo, fazendo esse programa moderno, rapidão, sem muita conversa, objetivamente. Vamos aos objetivos, né? Então, assim, você viu a Alessandra Mello, né? Figura fantástica do agro brasileiro, uma das pessoas que mais entende do agro, né? Uma editora, né? Uma editora. Está comigo a Alessandra Mello, já já ela vai voltar, vai comentar ao vivo, vamos fazer a conexão campo e cidade com a Alessandra. O Vlamir Brandalize, meu grande amigo Vlamir, italiano, falando da soja. A soja hoje está caindo, levou um baque, mas o Vlamir já vai explicar, né? O Renato Dias falando de política. Vixe, eu tenho aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que nós estamos fazendo esse programa sintético no meio do dia, porque o Brasil está precisando realmente saber do que está acontecendo no Brasil político. De olho em Brasília, já já. Daniel Olive, o publisher do Notícias Agrícolas, contando as novidades do nosso site. Às vezes tem coisinhas escondidas ali que ele precisa puxar para a primeira página, o Daniel vai fazer essa função. E o Frederico Olive, né? Uma legenda, né? Um nome já conhecido
no interior do Brasil, no setor de marcas e máquinas. Então, assim, a gente está muito feliz com esse time. E como eu estou dizendo, por que nós estamos aqui? Porque é o meio do dia, que os preços precisam mudar e as notícias estão rodando, e eu preciso sintetizar isso para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Mas por que exatamente nós viemos fazer o Tempo e Dinheiro, hein? O Brasil está mudando e parte daquele Brasil antigo, velho, aquele Brasil que costuma e quer continuar mamando deitado, está presente, atrapalhando a nossa caminhada. Então é para isso que nós viemos. Eu queria que o Pedro colocasse uma cópia de um artigo publicado no jornal O Globo, está lá, bastam vocês procurarem, eles tiraram da primeira página, botaram ontem, mas tiraram da primeira página, um artigo de Ascânio Seleme, jornalista da casa, articulista do Globo, que disse, está aí, vocês estão vendo, ó, é hora de perdoar o PT? O Ascânio está dizendo, não está perguntando, está dizendo, hora dirigido ao partido, não faz mais sentido e precisa ser reconsiderado se o país quiser mesmo seguir o seu destino de nação soberana, democrática e tolerante. É isso mesmo, senhores, é isso mesmo. É uma coisa, assim, chocante dizer que nós temos que perdoar o PT. Mas tudo bem, né? Está aí, os eleitores que decidam, o partido não foi proscrito, não foi levado à ilegalidade, está presente, então não tem por que perdoar. Tem que ir para julgamento público. Agora, quando a gente bate no artigo, a gente entende por que o Globo, as organizações Globo, a esquerda, não é? A grande mídia persegue o Bolsonaro. Escutem como é que termina o artigo É hora de perdoar o PT, do Ascânio Seleme. Olha aqui, ó. Lá no finalzinho, aí você vai encontrar que não se pode negar que parte considerável do Brasil é de esquerda, diz o Globo. Como tampouco há de se ignorar a força da direita nacional. Beleza. Ambos os campos existem e precisam ser representados politicamente. O Brasil não tem tempo para esperar por uma outra esquerda, renovada e livre da influência do PT. Porque no artigo ele diz, o PT roubou, foi preso, etc. Mas eles querem perdoar. O Brasil, diz o Ascânio Seleme, de O Globo, assinado pelo Globo, o Brasil precisa se reencontrar logo para construir uma alternativa ao bolsonarismo. Este sim um problema grave que deve ser enfrentado por todos. Perdoar o PT não significa abrir mão de convicções, ao contrário, significa pavimentar caminhos pelos quais pode-se chegar ao objetivo comum de paz e prosperidade. Então é assim, por que nós estamos aqui? Para repor a verdade com fatos, né? E para lembrar de coisas como essa que fazem e explicam por que a perseguição ao Brasil que quer ser renovado, ao Brasil de Jair Bolsonaro, que a gente apoiou e continua apoiando firme, porque nós acreditamos e precisamos de reformas para construir um novo Brasil. É por isso que nós estamos aqui com Tempo e Dinheiro. Muito bem, esse foi o nosso editorial. Não pretendemos fazer aberturas com editoriais, queremos ir direto às notícias, mas hoje a gente precisava explicar para o senhor e para a senhora por que é que nós estamos fazendo esse programa aqui no meio do dia. Vamos repor a verdade, com a sua participação e com o seu apoio. Muito que bem, feito isso, vamos ao tempo, vamos mostrar o tempo aqui da nossa janela do campo. Estão gostando, né? Eu também, estou feliz pra caramba. Vamos mostrar primeiramente como é que está o tempo lá fora. Essa é a minha visão. Esse daqui é o Mato Dentro, interior de São Paulo, 13 horas, 25 minutos. O sol forte lá fora, sol de inverno, ventou muito esses dias, mas o sol está fortíssimo, brilhante aqui no interior de São Paulo, aqui no Mato Dentro, região de Campinas, Mogi-mirim, né? E como é que está o Brasil? Né? Vamos à tela do radar do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, veja aí. A parte central do nosso país quente, apesar dessa tendência de chuvas ali por Goiás e Mato Grosso, mas o Brasil central está quente com queimadas e abrindo uma nova frente lá no sul. Segundo o INMET, nós vamos ter geadas lá embaixo, lá no sul, nos próximos dias.
Vamos aqui, Pedro, vamos ver como é que fica o tempo nos próximos 7 dias. É o programa do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, chamado Programa Cosmos, onde eles fazem a evolução do tempo para os próximos dias. E você vê, parece mágica, mas é isso mesmo. Veja a evolução do tempo. Olha aí, dia 19, já pulou para o dia... Assim, começamos no dia 14, presta atenção. 14, vai para o dia 15, todo o tempo aberto, dia 16 aberto, claro, com chuvas lá em cima no norte. Aí pinta, lá embaixo, dia 17, no Rio Grande do Sul, uma frente que se dissipa e vai para o mar. Vocês estão vendo. Dia 19 continua aberto, portanto, no dia 20, todo o tempo aberto, é isso que nós temos para mostrar para vocês em termos de clima, por enquanto. Mas se você entrar no Notícias Agrícolas agora e digitar lá no clima, você vê toda essa sequência de previsão do tempo que roda o modelo Cosmos, lá do IMET, para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Quer mais informação de clima? Vá no Notícias Agrícolas, está lá clima, digite em cima, tem todos, aliás, tem 5 radares para você ser um produtor rural mais bem informado. Com os radares até eu sou meteorologista. Muito que bem. E agora, hein? Agora falamos de tempo, vamos falar de dinheiro? Vamos falar de dinheiro rapidamente. Na tela, o dólar agora, Pedro, eu quero ver o dólar. O dólar está em alta. Em alta não, o dólar está caindo e a gente vai ver daqui a pouco com a Alessandra que ele está 5,35, mas nós temos na nossa home, basta você clicar em cima que você vai ver a evolução, o gráfico do dólar, para você ver o comportamento, como é que está a tendência. Claro que tudo pode mudar a qualquer segundo, mas vamos ver a tendência? Olha aí o gráfico. O maio foi lá em cima, o junho já caiu, o julho está aí no 5,35, sobe e desce, sobe e desce. Daqui a pouquinho nós vamos ter as informações da Alessandra Mello. Aliás, já vamos chamar a Alessandra Mello, Pedro? Vamos fazer a conexão campo e cidade. Atenção, meu Brasil, Alessandra Mello conosco, já está na sua janela também da cidade. Ei, Alessandra, eu estou aqui na janela do campo, você está na janela da cidade. Muito boa tarde, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, querida. Imagina, boa tarde, João. Prazer participar aí com você nessa estreia, né, nesse serviço tão importante que você leva para o produtor rural e nessa minha janela, que bem diferente da sua, né? Que cenário mais lindo que você mostra aí do interior de São Paulo. Aqui a gente está na selva de pedra, é aqui que o dinheiro corre, né? É aqui que os investidores decidem onde aplicar o seu dinheiro, e tudo isso acaba influenciando na vida do produtor rural, e por isso a gente vai ficar trazendo diariamente as informações a respeito da economia, do mercado financeiro e de que forma isso influencia o agronegócio brasileiro. Você falava aí do dólar, né? A gente viu há pouco aqui na tela do Notícias Agrícolas, o dólar com uma pequena alta, né? Está aí 5,35, 5,36, a manhã inteira foi assim, com uma pequena alta. E para explicar um pouco o que está acontecendo, essa pressão do dólar é incerteza. Hoje de manhã eu conversava com o analista Enio Fernandes, né, da Terra Agropecuária, ele dizia, olha, o que acontece? Existe muita incerteza, por exemplo, no Brasil em relação à situação fiscal brasileira. O que vai acontecer no final do ano, né? Tem a pressão aí dos prejuízos do coronavírus, o governo está colocando dinheiro para tentar reativar a economia, emitindo aí, por exemplo, concedendo a questão do auxílio emergencial, só que tudo isso vai trazer problemas para as contas públicas. E aí, será que o Congresso vai ajudar? Será que o Judiciário vai ajudar? São as incertezas brasileiras, que com certeza depois vocês vão falar aí no quadro de política com mais detalhes, mas que acabam trazendo um pouquinho essa incerteza no mercado financeiro e que, por isso, mantém o dólar pressionado. Também um fato que tem influenciado bastante essa questão das moedas é a preocupação com o ritmo de retomada econômica nos demais países aí pelo mundo. Tem hora que vem notícia boa, por exemplo, ontem não tivemos nenhum caso, nenhuma morte de coronavírus lá em Nova York, tem horas que vem notícia um pouco mais preocupante, que é, por exemplo, na Flórida, o aumento de casos, e tudo isso vai trazendo uma certa apreensão, e por isso o pessoal fica aí focado no dólar. Só para encerrar essa minha primeira participação, eu tinha anunciado aí no comecinho do programa para falar de que tem a notícia positiva de que os analistas consultados pelo Banco Central no relatório Focus, eles estão esperando um resultado um pouquinho melhor para a economia brasileira esse ano. A gente chegou a ver economistas recentemente falar em 9% de queda no PIB do Brasil.
Porém, na média, aí, os principais analistas mais renomados, eles estavam falando na semana passada em 6,5%, agora falaram que a queda vai ser de 6,1%. Isso é uma boa notícia, quer dizer, vai retomando. São Paulo esse fim de semana foi movimentado nas ruas, mais movimento no comércio, vários restaurantes aumentando aí o seu movimento, e quem sabe a expectativa é de melhora para a economia. E em relação ao dólar, no final do ano, a previsão ainda foi mantida aí de 5,20 para o dólar no final deste ano. A gente vai voltar daqui a pouco falando um pouco mais aí de outros valores, de crédito. Calma um pouquinho, deixa eu explorar um pouquinho você, porque não é qualquer o programa que tem a Alessandra Mello. Alessandra, então tá. Assim, ó, focos, né, mostrando pra gente que o dólar, hoje de 5,35, fecha o ano a 5,20, a 5,30. Como é que é mesmo? Fecha o ano a 5,20. E cai a 5 para o ano que vem. É isso, né? Exato. Então, a previsão aí foi mantida. Na verdade, não mudou a previsão para o dólar para o final deste ano em relação ao relatório FONC. Mudança somente aí nessa questão do PIB, e teve uma pequena mudança também de um pouquinho mais de inflação, quem sabe, né? Quando aumenta um pouquinho a atividade econômica, talvez um pouquinho mais de inflação, mas é coisa pouca, não é motivo de preocupação, não. A gente fez aqui uma programação, Alessandra, de você fazer essa sua primeira participação, e daqui a pouco você volta falando mais de economia, focado no agro, para o produtor, não é? A gente percebe que há, sim, uma recuperação no país, o país está se recuperando bem, aquela história caiu e subiu em V, né? Em V, está subindo forte, né? E você vai voltar para a gente para falar de juros e as suas consequências para o bolso do produtor. Exatamente, vou voltar para falar desse tema. E antes disso, só outro assunto rapidamente, que a gente conversava antes, né, João, e falava que era importante. No fim de semana, muita gente aí compartilhou um vídeo que o Ministério da Agricultura fez sobre como o agronegócio vem crescendo de forma sustentável e como ele cresce em produtividade não na Amazônia. E esse recado é muito importante, tem tudo a ver com a economia, porque tem investidor internacional que muitas vezes vê notícias aí desencontradas e começa a dizer, vou tirar o dinheiro do Brasil porque a questão ambiental não está sendo respeitada. E não é verdade. Há dados aí do governo que mostram o trabalho que vem sendo feito. E esse vídeo foi muito interessante, foi bastante compartilhado no final de semana. Então, eu encerro essa minha participação agora chamando para a gente ver um trechinho do vídeo que foi feito aí em inglês. Já. Tá bom, Alessandra. Daqui a pouco, então, você volta falando das consequências dos juros para o produtor rural, porque nós vamos, primeiramente, agora abordar esse vídeo que o Brasil fez para representar, explicar lá fora para os investidores qual é o nosso tema de preservação. Então, a gente vai mostrar o vídeo e você volta já. Obrigado, Alessandra Mello. Vamos em frente. Muito bem, olha aqui, o que a Alessandra está dizendo, que é o novo normal desse instante da perseguição ao Brasil, né? Já que a Covid está encerrando, o que eles estão fazendo em termos de pressão sobre o governo Bolsonaro? Em cima da questão ambiental, dizendo que está todo abandonado, exigindo a cabeça do ministro Salles do Meio Ambiente, exigindo, inclusive, e tentando jogar o Exército no meio desse rolo, né, com o vice-presidente Mourão cuidando da Amazônia, eles desacreditando. E aí, o que o Brasil teve que fazer? O Brasil teve que gastar dinheiro, contratar uma produtora de vídeos, né, lá no exterior, para fazer um vídeo em inglês para explicar para os investidores que nós estamos, sim, protegendo a Amazônia muito melhor do que se protegia antes. Inclusive, aqui no Notícias Agrícolas, nós temos uma entrevista mostrando que, por parte do INPE, que nós estamos reduzindo as queimadas em 10%. 22% de um ano para outro e 10% num período mais longo. Veja essa reportagem, é o INPE que está dizendo, e agora nós vamos mostrar para vocês esse vídeo que a Alessandra Mello nos chamou a atenção, que está mostrando para o mundo como é que o Brasil preserva o meio ambiente. Veja o vídeo. Brazil is the third largest food exporter in the world, and at the same time, it keeps 66% of its territory with preserved native vegetation. How is that possible?
The answer is in a sustainable production model developed during years of research, innovations, and public policies directed to master agriculture in the tropics. This includes the National Plan for Low Carbon Emission in Agriculture, one example of the national policy that contributed to the development of an agriculture with low emission of greenhouse gases. This plan guarantees investments for the development of planting techniques in areas considered low productivity land. In the last 10 years, over 50 million hectares were recovered and today are considered social, economic, and environmentally sustainable. Another example is the Brazilian beef. The vast majority of the livestock in the country is grass-fed. The Brazilian livestock also has integrated crop livestock forest systems, which allow for the reduction of emissions. Brazil also has one of the strictest environmental laws in the world. Did you know that the Brazilian Forest Code establishes that producers have to preserve 20% to 80% of their land depending on the region? Thanks to this law, permanent preservation areas located inside farms account for 25% of all preservation areas in Brazil. Brazil has the research, innovations, and public policies to produce safe and good quality food for the world in a sustainable way. Brazilian agribusiness, feeding the world, respecting the planet. Era para ser vertido em português para nós aqui, não tivemos tempo, mas foi em inglês, né? E quem não entendeu inglês, todo mundo entendeu o vídeo. Certinho, as imagens falam por si só, e a essência é exatamente isso, né? 80% das áreas brasileiras preservadas, 63% garantidas por lei, e a palavra-chave desse vídeo qual que é? Forest Code, ou seja, Código Florestal, porque é disso que se trata essa batalha em torno do ambiente brasileiro. A esquerda quer porque quer destruir, né, derrubar, desmantelar o que nós construímos em termos de Código Florestal. Eles pensam que vão conseguir, né? Um vídeo desse já resolve rapidamente, porque as pessoas ficam surpresas, nunca viram uma coisa dessa, aí vão checar e vão perceber que nós somos o país que mais preservamos a natureza no mundo. Simples assim. E somos o maior produtor de alimentos. Simples assim. É o que esse vídeo mostra, é o novo normal da esquerda tentando balançar o governo, mas assim a gente já está mostrando os fatos. Muito bem, falamos de tempo, falamos de dinheiro, falamos de política, vamos voltar, né? Vamos falar de política agrícola. Mas agora nós vamos mostrar a principal cotação do produtor rural brasileiro, que é a soja. Vamos mostrar as cotações da soja. Na sequência, vamos trazer Vlamir Brandaliz. Olha a soja aí no ar. A soja hoje perdendo bastante, o Notícias Agrícolas em cima. Soja perde mais de 1% em Chicago, após final de semana de chuvas nos Estados Unidos e previsões favoráveis. Isso explica essa queda de praticamente 15%. Nosso novembro perde 17 cents lá em Chicago. Mas também hoje, hein, aí é bom que o Vlamir venha nos explicando, porque o dólar também está em queda. Então, sabe o que significa isso? É o dia da gente ficar quietinho, não tem que vender nada, só olhar, assistir Tempo e Dinheiro aqui para vocês. Próxima cotação? Vamos ao Vlamir ou vamos à cotação? Pedro Braga? Vlamir, então vamos a Curitiba, vamos a Brandaliz e Constantin. Cadê o Vlamir? Põe o Vlamir no ar aqui. Ô, italiano, acorda aí, Vlamir. Boa tarde, está assistindo o Tempo e Dinheiro, né? Está de olho no celular, olhando os preços. Explica para a gente aí essa queda. É o que nós estamos antecipando, Vlamir. Semanas de chuva nos Estados Unidos, é isso? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, João, realmente o final de semana foi favorável, a safra americana vinha bem, né? O plantio foi realizado cedo e, por enquanto, tudo andando bem lá. Então, o mercado acabou aproveitando para fazer mais umas liquidações, né? Porque o relatório também foi um pouco conservador na sexta-feira. Então, é sequência do relatório do fim de semana favorável. Mas não é uma tendência, João, é só um momento. Então, é que nem você citou, o produtor tem que ficar calmo e a nossa informação importante é que a safra brasileira, a maior parte já foi negociada. Temos aí cerca de 90% dela negociada, João.
recorde histórico de ritmo de comercialização. Então, isso é positivo para o produtor que ainda tem alguma soja. E a gente está colocando uma dica aí para o produtor, que agora, nesse mês de julho e começo de agosto, normalmente as revendas, as empresas de insumos, elas precisam fazer os números, precisam fazer as vendas, e aí o produtor tem que aproveitar, né? Muitos negócios aí com soja disponível, eles ocorrem com a soja valorizada. Então, hoje a soja no mercado nacional, ela paga mais do que o mercado de exportação. Então, o produtor tem que ficar atento, porque há oportunidade de boas trocas agora, nesse momento e nas próximas semanas. Mas hoje, hein, Vlamir? Hoje ficar quietinho, né? Hoje o produtor, onde pode, ele pode pescar, né? Se ele tem uma lagoa, algum rio que... Então é o dia dele pescar. Tá bom. Mas aí, Vlamir, a tendência é de falta de soja no mundo, principalmente no Brasil. Tem até uma informação de que o Brasil poderia importar soja para atender aqui os esmagamentos internos, é isso? É verdade, João. Não é só que teria. Semana passada, aí no primeiro relatório do mês de julho da SUSEX, o Brasil já importou 13 mil toneladas. E eu acredito que o ano vai ser de grandes importações. Não é chorar muito aí, mas eu acho que pode passar de 1 milhão de toneladas esse ano, em função de que hoje resta no Brasil umas 12 milhões de toneladas. Nós temos aí cerca de 7, 8 meses pela frente até a safra chegar efetivamente. E o normal seria ter mais de 35 milhões de toneladas nesse período do ano, ainda para tocar até o fim do ano. E como a exportação já levou mais de 76 milhões de toneladas, já foram embarcadas e foram embora, e tem muito para embarcar ainda, João, vai precisar muita importação. E essa é uma dica para o pessoal do Paraguai ainda. O Paraguai tem muito para comercializar. Eu acho que vai abrir boas janelas aí da comercialização da soja do Paraguai no Brasil, porque o Brasil vendeu muito, o pessoal aproveitou os bons momentos, e a gente está exportando, está embarcando. Nós vamos passar aí de 95 milhões de toneladas entre farelo e óleo e grão na exportação desse ano, e vamos chegar lá no fim do ano sem grão, né? Sem soja para a indústria precisa para atender o setor de farelo, para atender o setor de óleo, e automaticamente boas oportunidades vão aparecer. E aí a gente coloca, as trocas aparecem aí para a soja, quem tem soja na mão pode fazer boas trocas, e a indústria nacional vai ter que pagar mais do que o porto para conseguir levar essa soja. Na sexta-feira já teve negócio no Rio Grande do Sul da soja disponível no FOB até a 117, que era o mesmo nível que estava pagando o porto, ou seja, o mercado interno já pagando igual ao que paga o porto. Então o mercado vai continuar assim nessa semana, vai ser uma semana de mais compradores internos e nada de exportação. Muito bom, Vlamir Brandalize. Então, assim, isso, claro, né? Para quem tem soja disponível, para quem tem soja, né? O restante tem que aproveitar e fazer suas compras agora, porque os astros se alinharam, conforme nos disse o Paulo Nicola lá de Santiago. Um momento único para o sojicultor que está tendo muitos lucros e preços em baixa, então fazer suas compras agora. Ô Vlamir, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Tempo e Dinheiro. Você volta para falar de outras culturas, falar de milho, falar de frango, aí direto da Brandalize em Curitiba. Obrigado, Vlamir, por enquanto, vamos em frente. É isso aí, João, vamos em frente, que o Brasil precisa que nós tocamos ele para frente, né? Muito bem, Vlamir, muito obrigado. Olha aqui, na essência é essa a motivação que nós estamos fazendo no Tempo e Dinheiro. Fazer com que no meio do dia você tenha a noção do que fazer, né? Hoje, o que você vai fazer em relação a vender soja? Não, hoje você vai pescar, deixe quietinho a soja que você tem, se é que você tem soja. Como eu disse, nós fizemos uma matéria importante nesse final de semana com o produtor Paulo Nicola, ele é empresário rural, lá de Santiago, escreveu 2 livros sobre como ganhar sempre, como lucrar sempre com a soja, está nos ensinando aos produtores a trabalhar com sacas e não com dólar. O pessoal trabalha com sacas em reais, segurar o que tem nesse instante e fazer suas compras, liquidar suas compras agora, porque os preços estão relativamente os mais baixos na média. Então, aprenda conosco, entrem no site Notícias Agrícolas, veja, você está no site, mas entre na matéria do Paulo Nicola e veja o ensinamento. Muita gente viu, tem mais de 5 mil acessos só na home. Isso daí vai para mais de 500 mil acessos nessa matéria, graças a Deus, ainda bem. Vamos ver os outros preços, vamos ver as cotações de café, vamos ver cotações de milho, trigo e principalmente café e também o preço do boi. Primeiramente, temos o café nesse instante também caindo lá em Nova York, 15 pontos no dezembro, 99,90, março, $1,02, maio, $1,03,
em recuo o café em Nova York por libra-peso no mercado de futuros. Próximos preços. Vamos ver na B3, Bolsa Brasileira, o café também recua, por saca de 60 quilos, 104,10 dólares por saca, dezembro 106 dólares, março 108, aí é por saca na B3 por dólar, beleza? Feito o café em recuo, vocês anotaram, vamos para o milho. Milho também em queda em Chicago, milho em Chicago, o que vale a setembro. Setembro a 3 dólares e 30 o bushel, dezembro 3,37, março 3,47,5, queda de 7 pontos em média. Próximas cotações, trigo lá em Chicago, no setembro a 5,25, perda de 8,25, dezembro 7 pontos, 5,32, março 5,37. E agora o boi gordo. Vamos para o boi gordo, Pedro? Olha o boi gordo na BMF em alta, hein? E olha que alta boa. Para setembro, arroba 216, alta de 1,24, outubro 215, novembro 216. O CPEA fechou a sexta-feira 218,60. Portanto, qual é a dedução que nós estamos vendo no boi gordo? Que também está em alta por causa das compras chinesas. Então, acompanhe as notícias, notícias agrícolas, e você acaba sendo o produtor rural mais bem informado, conforme nós mostramos agora. Muito que bem. Agora eu quero chamar rapidamente um VT, quero voltar a falar de política, porque não bastasse aquele artigo que nós abrimos, o Notícias Agrícolas, lá com o artigo de O Globo, do Ascânio Seleme, dizendo que é hora de perdoar o PT, né? Também rodou na internet uma live feita por elementos, a palavra elementos casa bem, elementos da oposição, elementos da esquerda, capitaneado por não menos que Ciro Gomes. Veja um trechinho da live, olha o que esses caras estão falando a respeito do governo Bolsonaro. E depois eles falam que lá no governo Bolsonaro que tem um gabinete de ódio. Vamos ver essa live dos esquerdistas. Dá para a gente ver, Pedro? Então vamos para a câmera 2, aqui eu quero ver lá na tela. Olha aí, ó, golpe da esquerda. Veja o que o Ciro Gomes está falando para a Jandira Fegali, para o Alessandro Molon, para o Lupe e tal. Roda aí, Pedro, pode rodar. Nós temos que fazer uma luta alta, em alta voz, Bolsonaro assassino. Opa. Compra os respiradores, Bolsonaro assassino. Habilita as UTIs, Bolsonaro assassino. Compra os testes, Bolsonaro assassino. Né? Tem que fazer mais hospital de campanha. Isso é o que nós temos que fazer agora. E Bolsonaro assassino tem que fazer isolamento radical. Portanto, Bolsonaro assassino tem que indenizar o povo para ficar em casa. Caixa Econômica tem que entrar em regime de emergência, turno de 24 horas. Esquece o negócio de burocracia, pune depois com o décuplo da devolução do dinheiro, com cadeia. Barbaridade. Então, assim, quer dizer, a palavra de ordem do Ciro para a esquerda é chamar o Bolsonaro de assassino. Difícil, hein, cara? Difícil a gente ter um país tranquilo, em paz, né, e com desenvolvimento, com a esquerda jogando sujo dessa forma. Por que isso? Sabe o que eu gostaria de ouvir por parte dessas pessoas que estavam ali? Qual é a alternativa que eles propõem para o nosso país? Olha, atenção, viu, Ciro? Estamos aqui abertos. Pois não, use o nosso espaço, né, para réplica, tréplica, o diabo. Mas chamar o presidente de assassino, né, acho que a Procuradoria-Geral da República tem que entrar nessa história aí. Estamos falando de política, então nós estamos com... Está na hora, Pedro, de chamarmos, dentro do Tempo e Dinheiro, nossa página de política, o Renato Dias. É isso? Então vamos ao Renato Dias, porque nós temos um especial para vocês de política, de olho em Brasília. Roda a vinheta do Renato. De olho em Brasília. Vamos lá. Cadê? Plim. Aí o Renato. Renato, rodou a vinheta? Eu não vi. Rodou e eu não vi, Renato. Muito que bem. Boa tarde, Renato Dias. Tudo bom, João? Tudo bem, amigos? Muito bem. Ranking dos políticos, você está sempre de olho nos políticos, não é? E aí eu fiz, na abertura do programa, eu reproduzi o artigo do Ascânio Seleme lá no Globo, dizendo que temos que perdoar o PT, coitados, né? Puxa vida, só roubaram um pouco, né? $1 trilhão, sei lá quanto se roubou, mas ele acha que tem que ser perdoado, o PT tem que ser perdoado. E agora, esse pedacinho dessa live aí, que eu também só coloquei um pedacinho para a gente não ficar, depois do almoço, é meio ruim isso daí.
mas eles estão querendo, o Ciro está chamando e quer que a esquerda chame o Bolsonaro de assassino. Qual é a sua conclusão, Renato? Olha, João, na verdade a gente está quase chamando o Bolsonaro de assassinado, né? Vamos lembrar que ele quase foi morto durante a campanha por um militante esquerdista radical que foi filiado ao PSOL durante muitos anos. Então, se é para falar de assassinato por parte do Bolsonaro, ele seria a vítima, não o assassino, né? Então, o pessoal parece que tem memória curta e aí não tem PL de fake news, não tem nenhuma manifestação por parte do pessoal lá do STF, tudo certo, não tem problema nenhum, e fazendo sempre a gente lembrar que não é o que você fala, é quem fala que importa para esse pessoal. A esquerda está liberada para falar o que quiser. Muito bem, e você fez uma chamada, dando como principal destaque do dia, né, uma denúncia contra o ex-presidente do STF, né, mas ministro do STF, Dias Toffoli. Como é que é isso, Renato? Não só ex-presidente do STF, como também ex-advogado do PT, vamos lembrar disso. Ele foi também PGR, Procurador-Geral da República, no governo Lula, no segundo mandato do Lula, e foi durante essa época que apareceu agora uma denúncia que ele teria recebido vantagens da Odebrecht, teria recebido até uma reforma do apartamento dele e também pagamentos em dinheiro. Isso daí vazou na sexta-feira, essa notícia, uma denúncia, e a gente não viu muita repercussão, né, João? É engraçado isso. Você não viu aparecer ali plantão da Globo, matérias grandes ali no Jornal Nacional, no Fantástico de ontem, nada disso. O Toffoli, que já foi conhecido como amigo do meu pai, dentro da Operação Lava Jato, esse era o codinome dele lá nos e-mails do Marcelo Odebrecht, e agora o Marcelo Odebrecht fez um depoimento dizendo aí desses pagamentos ao Dias Toffoli. Vamos ver se isso vai realmente ser investigado a fundo, porque é uma denúncia gravíssima e que não está tendo a repercussão que deveria. Bom, e tem outra também, né? Agora há pouco acaba de ser informado que o Exército, através do ministro da Defesa, se pronunciou a respeito de outro ministro, né? Que está querendo colocar o Exército no rolo, nessa coisa de envolver o Jair Bolsonaro, e a Procuradoria-Geral da República está sendo chamada a se manifestar. Acho que é bom não brincar com isso, né, Renato? Saiu uma nota agora, né, do pessoal do Exército, repudiando as falas do ministro Gilmar Mendes. Vamos lembrar o que ele falou também numa live. O pessoal está gostando bastante de live agora, né? Ele disse que o Exército estava se associando a um genocídio, né? Por que isso? O Exército agora está muito envolvido com o Ministério da Saúde. Existe lá um militar que tá tocando o Ministério. A gente não sabe se vai vir um outro ministro mais à frente, mas hoje é o general Pazuello. E o Gilmar Mendes fez esse comentário dizendo que eles estão então se associando ao genocídio, né? Criticando esse movimento dos militares com o Ministério da Saúde. Ora, não tem cabimento, né, João? Os ministros do STF aqui no Brasil, eles se sentem ali super estrelas, eles querem dar opinião sobre tudo, decidir sobre tudo, atropelam a Constituição em vez de defendê-la, que é a função deles, né, na teoria, e fica tudo por isso mesmo. O Exército agora rebateu e, como você mesmo disse, cabe aí à Advocacia Geral da União, a PGR, todo mundo fazer também o que tem que fazer para que não fique por isso mesmo, né? Muito grave a acusação do Gilmar Mendes e todos os outros arrombos do STF, todo dia se metendo em decisões. Agora, por exemplo, teve uma decisão que 2 cidades, uma de Minas Gerais e outra da Paraíba, se não me engano, estavam ali flexibilizando a quarentena, permitindo que as pessoas pudessem trabalhar, o comércio abrisse. Por quê? Porque não tem caso, os hospitais estão vazios. O STF não deixa. Ele vai lá e manda fechar. Quando é para fechar, ele deixa. Quando é para abrir, ele fala que não pode. Então, estão querendo mandar, eles são verdadeiros, as pessoas que mandam no Brasil sem ter recebido nem um mísero voto, João. Então, mas é isso que as pessoas se perguntam. Afinal, a gente votou em quem? Né? No Toffoli? Né? É isso. A gente não votou, a gente votou no Jair. O Barroso outro dia exigiu medidas para auxílio aos indígenas, né, que estão ali, estariam desamparados com o Covid. Eu não vou nem entrar no mérito da decisão dele, do que ele está pedindo para que seja feito, mas não é a função dele. Ele quer ser presidente, eles querem legislar e eles querem julgar, querem fazer tudo ao mesmo tempo sem ter sido eleitos para isso. Porque se quer ser presidente, vá a campo, né? Se candidate, se as pessoas votarem neles, virarão. Nós votamos do Jair, estamos satisfeitos, queremos que siga em frente. Essa é a nossa
posição. Assim, Renato, deixa eu cortar aqui para dizer bem claro da minha posição. Essa é a posição do João Batista Olive, certo? Isso daqui, ó. O meu partido é o Brasil. Só para lembrar, eu vou deixar aqui sempre minha camisa aqui nesse cantinho, o meu diretor, o Jonas Olive, ele não gosta que eu suje o cenário dele, viu, Renato? Mas a minha bandeirinha vai ficar aqui, viu, Jonas? É isso aí. Ô, Renato, como é que vai ficar a situação do país diante desse dilema? O STF querendo governar, irritando o Bolsonaro, que tem pavio curto, o Bolsonaro está quieto. Essa posição do Bolsonaro, assim, meio recuado, meio quieto, é bom ou não? Ele está agora numa situação complicada, né? Porque se você estica muito a corda, essa corda uma hora rompe, e aí você vai ter que chegar, você vai dar razão para aqueles que dizem que ele é autoritário, que ele queria dar um golpe e tudo isso. Na verdade, eu vejo uma situação inversa, né? Não estão deixando ele governar. A maior explicação para isso é simplesmente que não aceitaram até hoje o resultado das eleições. A verdade é essa. Todas as várias medidas que ele toma são derrubadas pelo judiciário. Ministro, ele teve que trocar o ministro, foi obrigado a trocar o ministro da Educação por conta daquele vídeo lá vazado da reunião. O Ivan Van Traub teve que ser demitido ali à força, porque senão poderia até ser preso, olha só que coisa. Os apoiadores do presidente estão sendo perseguidos, foram presos, a gente teve diversos casos, jornalistas presos, manifestantes presos. Então, assim, o pessoal que mais fala em defender a democracia, que está fazendo atos pela democracia, são aqueles que não estão respeitando a democracia, que é o resultado das urnas. Então, é uma situação difícil para a gente dizer o que o Bolsonaro deve fazer. Imagino que ele tem ali muitos conselheiros, inclusive o pessoal das Forças Armadas, mais estratégico, mas ele tem que saber ali lidar com essa situação. Vamos lembrar que daqui a poucos meses, em novembro, ele vai indicar uma cadeira do STF, né? Sai o ministro Celso de Mello, decano, que vai se aposentar, e entra uma indicação do presidente Jair Bolsonaro, e ele tem mais uma indicação para ser feita no ano que vem, no lugar do ministro Marco Aurélio. Talvez ele esteja aí sendo estratégico, respirando fundo, para esperar com essas indicações poder retomar um pouco de tranquilidade para conseguir governar, João. Mas a pergunta importante é assim, Renato Dias. O povo está entendendo muito bem o que está acontecendo, não é mesmo? Eu acho que as pessoas não são bobas, né? Hoje em dia, a gente sempre fala, né, desse aparelhinho aqui, João, que acaba sempre sendo fonte de informação. Não existe mais aquele monopólio da informação por parte dos grandes veículos, das emissoras de televisão. Graças a isso até que a gente consegue fazer esse bate-papo aqui, esse programa, sempre com independência e com opiniões aí que não tem que seguir essa linha, né, do que o establishment diz, né, do establishment político. Então as pessoas sabem, as pessoas entendem. E aí aparece pesquisa dizendo que a popularidade dele está caindo, que tudo isso. Agora, se você vai no Brasil real, na população mesmo, anda nas ruas, mais cedo ou mais tarde as pessoas começam a entender tudo o que está acontecendo. Mesma coisa, aquele episódio do juiz Sérgio Moro. No primeiro momento parecia que realmente ia acabar o governo, ia cair todo mundo, mas passa-se o tempo, as pessoas percebem quem é que realmente estava com a razão naquele episódio, João. Muito que bem. Renato Dias, ranking dos políticos, diretamente de olho em Brasília para o Tempo e Dinheiro. Obrigado, Renato. Amanhã a gente conversa mais. Muito obrigado pelo seu carinho conosco. Obrigado, um abração e vamos falando aí todos os dias. Um abração. Muito bem, olha aqui, ó. O Renato disse que a revolução acontece nesse aparelho. Pois é, né? Elegemos um presidente que fez vídeos, né, lives, e continua fazendo lives com esse aparelhinho aqui. É revolucionário e a questão toda é o 5G. 5G, nós estamos nos 3G, 4G aqui dentro, né? Terceira, quarta geração da internet e vem agora a 5G. E era para termos já conexão com todo o Brasil, né? Já éramos para estar já instalando torres com antenas de 5G por todo o país, com educação ao vivo em casa, com muita rapidez, olha, com medicina, o médico operando à distância, ainda não estamos conseguindo. Por quê, hein? Porque inventaram de proteger as parabólicas. Parabólicas tem algumas emissoras de pastores, né? Tem algumas emissoras agrícolas que estão ainda, né, rurais, que estão ainda na parabólica atrasando o meu Brasil. Nós temos que ceder o espaço das parabólicas para entrar o 5G. E as pessoas vão assistir os seus programas das televisões rurais, aqui dentro, no computador, também nas telas de televisão. Precisa acabar com esse Brasil atrasado. Tira a parabólica do meio para a gente ter a 5G aqui dentro. Feito isso,
vamos saber, falando em comunicação, né, Pedro, como é que estão as notícias do Notícias Agrícolas? Por dentro do Notícias Agrícolas, com o nosso publisher do Notícias Agrícolas, o Daniel Olive. Vamos ver? Roda a vinheta por dentro do Notícias Agrícolas. Vamos lá, Pedro. Ok? Bom, João, então o meu destaque para hoje é esse evento que a Frise, a cooperativa lá do Paraná, vai realizar aqui no Notícias Agrícolas. Será uma live na quarta-feira, a partir das 16 horas, com o tema O Novo Normal do Agro, o que voltará ao normal e o que nunca mais será o mesmo. Então nós teremos aí personalidades do agro para tentar discutir alguns temas, como novos comportamentos e novas formas de trabalho, uso de tecnologias, o que veio para ficar, o que mudou nos mercados e qual o legado do novo normal para o mundo. E quem serão essas pessoas que vão debater nessa live? Nós teremos aí o diretor-presidente da MSD Saúde Animal no Brasil, o senhor Delair Bolles. Teremos aí o vice-presidente sênior da Divisão de Soluções para a Agricultura da BASF, o senhor Sérgio Viçoso. O presidente da Celepar, Leandro Vitorino de Moura. O presidente da Frisia, o senhor Renato Greidanos. E o mediador vai ser o Marcelo Prado, da M Prado Consultoria, que é uma empresa que está ajudando o Notícias Agrícolas a difundir aí informações aí e debater aí os grandes assuntos do agronegócio, do mercado aí para os amigos do Notícias Agrícolas. Então esse é meu destaque e vamos em frente. Muito bem, Daniel Olive, o publisher do Notícias Agrícolas, como disse a vinheta, né, por dentro do Notícias, tem muitas informações que não ficam, não ganham destaque, não ganham relevo. O Daniel vai ter essa função de dizer, olha, presta atenção aqui, presta atenção ali. E essa história do Marcelo Prado, da MP Prado, que está ajudando ao Daniel a fazer lives com as cabeças mais importantes do agro brasileiro. As lives hoje, através desse sistema, desse aplicativo chamado Zoom, é um poço de conhecimento. De repente você põe lá 6 pessoas, né? Tivemos no final da semana os diretores, os presidentes das cooperativas, as maiores cooperativas agrícolas do nosso país, né? Vou citar um nome, todo mundo vai ficar, tem que citar todos, mas está lá o Ney Mânica, né? Estava o Dilvo Grolli, etc. Está todo mundo ali, né? O pessoal das grandes cooperativas, discutindo o futuro do nosso país aqui dentro do Notícias Agrícolas. E o mais importante é que é feita a live, como todo mundo está fazendo live, mas no Notícias Agrícolas tem um diferencial. Primeiro que é lá que as nossas lives são centralizadas no Marcelo Prado, da MP Prado. Uma cabeça, um negócio fantástico. E a segunda coisa é que tudo fica no on demand. Você não pôde assistir, você vai mais tarde, a hora que você quiser. Deixa eu saber o que os presidentes das cooperativas disseram lá nessa live lá do Notícias Agrícolas. Você clica, está lá disponível para você. E não é só isso. Aqui no nosso Notícias Agrícolas, nós temos também uma coisa chamada, uma produção chamada Marcas e Máquinas. Isso sim. Marcas e Máquinas é um programa que já completou 10 anos. 10 ou 15, vou saber já. Acho que 10 anos. Um sucesso no campo, um sucesso em máquinas. É o Marcas e Máquinas com o Frederico Olive. Vamos saber qual é a novidade de hoje do Marcas e Máquinas. Vamos rodar a vinheta do Marcas e Máquinas e falar com o Frederico Olive. Vamos lá, Pedro? Roda a vinheta. Ô Fred, você está aí, Frederico Olive? Cadê o Fred? Põe o Fred aí no ar. Vamos... estamos aqui esperando a conexão com o Fred e tal, e o Pedro está dando sinal assim para mim, enrola lá para a gente chamar o Fred, vai, cadê o Fred? Olha ele aí, ô Fred, a gente fez a vinheta, era para eu te chamar, mas aí a conexão é um braço só do Pedro, o Pedro é um mágico, viu Fred, mas aí, olha aqui, eu falei que o Marcas e Máquinas tem 10 anos ou tem 15? 12 anos. 12 anos. Quatro reportagens por semana, né? 4 reportagens por semana. Fomos ao ar no dia 12 de janeiro de 2008. E aí a característica do Marcas e Máquinas, do Fred, do Jonas, principalmente com a sua equipe, é circular pelo Brasil,
né, Fred? Mostrar assim as grandes máquinas nas fronteiras e as pequenas máquinas também, junto com as pessoas. A gente pensou, né, vocês pensaram um programa onde as máquinas seriam quase que o segundo plano. O primeiro plano, as pessoas que usam as máquinas. É isso que você mostrou nesse caminhar do Marcas e Máquinas, Fred? É isso, a ideia era mostrar as máquinas em ação, né? Nós já tínhamos a experiência de visitar as feiras e lá nós víamos as máquinas estáticas. E nós percebíamos que havia o interesse do produtor em ver a máquina trabalhando. Nós já tínhamos a experiência de acompanhar em algumas feiras, como a AgriShow, por exemplo, os campos de demonstração das máquinas, mas eram trechos muito pequenos. Você não tinha exatamente ali a experiência da máquina no campo. E aí criamos a ideia, né, eu e o Jonas, meu irmão, né, de que poderíamos viajar visitando fazendas, olhando as máquinas, né, filmando a experiência do agricultor com aquela máquina e colocando no ar. E aí sim tivemos sucesso nesse sentido, apoiado pelas empresas, e levamos essa alternativa de marketing, né, para as indústrias de máquinas e implementos agrícolas durante esses 12 anos. E agora estamos junto ao Notícias Agrícolas também no YouTube, nessa nova jornada nossa de informação para o agricultor. Porque além disso tudo, né, Fred, de ser as melhores imagens que existem, aliás, tem até um site de imagens que vocês estão colocando para o mundo todo absorver, né, que são fantásticas as imagens do Marcas e Máquinas, né? Vocês agora estão numa nova situação, porque por causa do Covid não teve as feiras, porque vocês iam lá nas feiras, mostravam as dinâmicas. O Frederico Olive, junto com o Jonas, já praticamente percorreu o mundo todo das máquinas. Quando eu falo mundo, todos os países, né? Teve na África, teve na Europa, teve na China, enfim. Agora, 5 continentes. 5 continentes. Antes de chegar no ponto principal, qual foi o momento mais marcante dessas viagens? A Finlândia, Fred? A China? Eu acho que sim. Eu acho que a gente foi em todos os pontos possíveis, né, de onde nós encontramos todas as necessidades do agricultor em relação às máquinas agrícolas. E nós percebemos que o trator, vamos dizer assim, é uma ferramenta imprescindível para a economia global. Eu me lembro. Se você for olhar lá atrás, né, se você for fazer uma linha da economia global, o trator, né, a enxada, lá na China, 5.000 anos atrás, né, a enxada, hoje é o trator, né? Então, antes mais do que a moeda, né, o trator, né, está produzindo um alimento que vai, né? Então, é uma coisa assim que para nós traz um grande orgulho. E o Jonas, claro, nessas viagens nós encontramos, né, nos deparamos com cada país, cada cultura com a sua necessidade de implemento. E o Brasil, viajamos todas as regiões do Brasil e percebemos também o quanto que a máquina agrícola é importante para trazer prosperidade para o nosso país. Não, é interessante esse contraste das feiras que vocês visitaram. Na feira de Anuga, na Alemanha, acho que você foi em todas, né? Sei lá, nos últimos 5 anos estavam lá sempre vocês. Aí, de repente, o Jonas acompanharam a entrega técnica de uma máquina da Jato lá na África, lá no meio dos... Que nação era aquela? Que povo é aquele? Mas lá... o Maasai. Povo Maasai. Povo Maasai. Que é uma coisa fantástica. E a mecanização chegando lá para o povo Maasai. É isso, Fred? Isso, é isso. Mas então, assim, vamos fazendo já uma conexão, né? Falando de conexão, vamos falar de conectividade. Primeiro, queria parabenizar pela estreia do programa. E eu acho que a gente só está fazendo isso por conexão, né? Sim. Essa conexão é que está proporcionando que a gente esteja hoje criando essa oportunidade para o agricultor. E então para estrear a participação do Marcas e Máquinas nessa estreia do Tempo e Dinheiro, eu queria falar sobre conectividade no campo. E tem uma iniciativa, foi criada há 1 ano atrás, na AgriShow de 2019, que se chama Conectar Agro. E é uma iniciativa interessante, que foi de uma união entre 8 empresas. Engraçado não, né? Interessante. É inovador, é interessante que 8 empresas concorrentes se juntem para criar algo
que traga benefícios não só, né, não para a concorrência, mas para todos os agricultores, e depois cada empresa vai poder trabalhar por si dentro daquilo que eles vão alcançar. Esse Conectar Agro, ele agora é uma associação. Há 2 semanas atrás eu participei de uma coletiva de imprensa e agora esse sistema se tornou uma associação para que outras empresas possam se juntar também a essa oportunidade. E eu queria colocar alguns números aqui, João, para você ver como que o agricultor hoje tem essa necessidade de se conectar e o que essa conectividade hoje já traz de benefício. Claro, não é nem preciso dizer como que a conectividade pode trazer de benefício para a agricultura, mas só alguns números para você ter ideia. 7 meses depois da implantação, ainda em 2019, nem virou para 2020, já haviam sido conectados 5 milhões de hectares. Isso daí já era 8% da área cultivada no Brasil. 570 mil pessoas estavam conectadas, 50 mil propriedades e 24 mil quilômetros de rodovias. Mas o fato mais interessante de todos esses dados é que dessas 50 mil propriedades, 50% eram de propriedades que tinham menos de 100 hectares. Então, veja o que a conectividade, o que a internet traz de benefícios. Os pequenos produtores, precisando ter mais eficiência, foram buscar essa alternativa criada por essas 8 empresas, com 4G, 700 MHz. Quer dizer, aquela coisa assim, eu não posso ter um piloto automático, eu não posso ter um controle de produtividade no meu trator ou na minha porque não tem internet. Não, agora tem. Se você entrar lá no site do Conectar Agro, né, www.conectaragro, você vai ter informações e pode ter esse sistema na sua propriedade agora, né, porque eles estão trabalhando seriamente nisso. Tem 2 empresas de telefonia, a Nokia e a TIM junto com isso, e mais a ACO, o Grupo CNH Industrial, a Jato, inclusive, você comentou da Jato, a Jato também está junto desse sistema, mais a Solinfitec e uma outra empresa, a Trimble, também está junto nessa iniciativa. Então, você percebe, dessas 50 mil propriedades, metade são de pequenos produtores. Então, imagina daqui para frente, esses pequenos produtores rurais, quanta eficiência eles vão poder colocar na sua propriedade rural com conexão, né, 4G. Não é legal? E vai chegar 5G já. Fred, show de informação, muito obrigado. Então, assim, só para lembrar, né? Então, quem quiser assistir na íntegra, rever essa matéria da Conectar Agro, é só entrar no Notícias Agrícolas, é só entrar no site do Marcas e Máquinas, digitar lá Conectar Agro e pum, aparece a informação do Fred. Na semana passada eu entrevistei Gregory Riordan, ele é diretor de tecnologias digitais do Grupo CNH Industrial, hoje ele é presidente dessa associação Conectar Agro. Fiz uma entrevista de meia hora com ele na semana passada, uma entrevista com muita informação. É só acessar o nosso site, a nossa página no YouTube, Marcas e Máquinas Agro, está lá a entrevista, ou, claro, pelo Notícias Agrícolas, estaremos juntos lá também. Então, Conectar Agro é a inovação do agro, levando conectividade no campo, e nessa estreia eu acho que tem tudo a ver, né, João Batista? Bela. Dona Maria está assistindo. Obrigado, Fred. Vamos em frente, parabéns, amanhã estamos juntos. Muito bem, Frederico Olive, do Marcas e Máquinas, junto com o Jonas e a sua equipe, Jonas Amalfi Olive, dando um show de informação, de imagens, né, informações modernas para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E já que nós estamos, o nosso tempo já está estourado, eu vou ter que reduzir toda a minha programação que eu tinha pensado em levar para vocês aqui, aquela coisa de ser sintética, mas o tempo está esticando. E eu quero só fazer uma chamada de uma matéria especial que nós fizemos aqui no Notícias Agrícolas, que foi uma entrevista com o médico Osmar Terra, muito acesso. E o Osmar Terra, está aí para vocês verem, continua na página em destaque, ele está dizendo o seguinte, o confinamento, não o distanciamento social, entendo bem as palavras, o significado das palavras. Distanciamento social, você ficar 2 metros de distância das pessoas, não ficar muito perto da saliva, das gotículas de saliva, isso é uma coisa. Agora, confinamento é botar as pessoas dentro de casa, né? O fique em casa, né?
e aí, de uma maneira criminosa, você deixar os vírus se propagando e matando principalmente os idosos nos asilos. É isso que o médico Osmar Terra, especializado, com experiência em pandemias, ele enfrentou como secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, né, as pandemias que afetaram recentemente os gaúchos, e ele teve uma enorme experiência e sempre disse para nós aqui no Notícias Agrícolas várias vezes, isso vai passar. Só a imunidade de rebanho atingir a todos, 90% nem vai saber que pegou esse vírus, ele vai entrar e sair. Mas a esquerda não quer saber e fica insistindo. Bom, sobre isso, eu reservei aqui um trecho final da entrevista do Osmar Terra, feita para o Notícias Agrícolas, que está aqui à disposição de vocês para vocês conferirem. Veja como é que encerra a entrevista o Dr. Osmar Terra sobre a questão do Covid. Vejam aí. Não se assustem com a televisão, né? Não tenham medo, né? Esse vírus, todas as epidemias virais são vírus novos que acontecem e que tendem a ser assustadores no início. Depois, quando começa a acontecer a epidemia, a gente vê que não é aquilo tudo. Não se assustem, ele não é o bicho-papão, ele não vai matar todo mundo, ele vai ter um público, infelizmente, tem um público que é mais atingido, que são os idosos, nós temos que proteger os idosos. E essa epidemia passa, minha gente, está passando. Acreditem nisso, ela tá, em poucas semanas não tem mais nada. Não é aquela coisa que 18 meses de quarentena, que o ministro Mandetta falou que até outubro, tem gente que não vai nem se lembrar da epidemia. Então é isso, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos pressionar os governadores e os governantes locais aí para que acabem logo com esse lockdown, porque tem empresas que nunca mais vão abrir, né, que já quebraram e nunca mais vão abrir. Não façamos isso acontecendo numa escala muito maior do que já aconteceu. É isso, e vamos ter fé, porque esse vírus, como todos os vírus que virão, nós vamos vencer e vamos ter nos métodos tradicionais, usando a ciência, e não as decisões políticas ideológicas. Usando a ciência e não decisões políticas e ideológicas. Infelizmente, aqui no Brasil, além de tudo, todo o sofrimento do nosso povo, todas as dificuldades, ainda nós tivemos que enfrentar, né, essa insídia ideológica no combate ao coronavírus. Quantas vidas foram perdidas, né, por causa dessa malversação ideológica nojenta que aconteceu no nosso país? E nesse instante, também no Notícias Agrícolas, tem os esquerdinhas querendo dominar o nosso site, porque eles querem dominar, né? Eles querem calar a nossa voz, combatendo Osmar Terra, dizendo que não, morreram 67 mil pessoas. Tal. Sim, morreram 67 mil pessoas, apesar do confinamento. Não era para morrer ninguém. Vamos confinar porque não vai morrer ninguém. Não, confinou aí que morreu. Será que vocês não percebem? Isso me deixa muito indignado, é para isso que nós estamos com tempo e dinheiro aqui, para fazer essa pontuação nos fatos. Né? Nos fatos. Vamos voltar a São Paulo, campo e cidade. Vamos rodar a vinheta da Alessandra novamente? Ainda não? A Alessandra vai ter uma vinhetinha para ela já, no campo e cidade, conexão com a cidade. Ô, Alessandra, desculpe fazer você esperar, mas nós estamos aqui nos ajustes, né? Mas eu estou gostando muito desse nosso programa, ele está lisinho, né? Não está não, Alessandra? Está ótimo, está super diversificado, tanta gente qualificada, né, aí batendo um papo. Muito bem. Vamos encerrar a sua participação com aquela antecipação que você nos fez, dizendo que a economia está virando positivamente, apesar do Covid, dessa pandemia, e nós temos também novidades para juros agrícolas. Quais são as novidades que você nos traz? Isso, são recadinhos finais aí que eu quero trazer nesse programa de estreia, né? E tem a ver, sim, com notícia positiva. Notícia positiva é de que a Bolsa está subindo hoje, permanecemos acima dos 100 mil pontos, né? Com alta aí de 0,6%, mais ou menos, nesse momento. E tem a ver, sim, com notícias em relação à Covid, de 0 mortes lá em Nova York e tudo mais. O mercado também ficou animado com o avanço, com algumas decisões lá nos Estados Unidos para que avancem os testes com as vacinas aí contra essa doença. E também essa é uma semana importante na economia, porque vão sair balanços de diversas companhias importantes. E aí a gente vai saber, balanço de banco, balanço de grandes corporações, saber como que essas empresas estão reagindo nesse momento. Hoje saiu uma já, que foi da Pepsi, e os dados foram positivos, foram considerados
satisfatórios pelo mercado. Por isso, esse otimismo no mercado de ações. Aí, aqui na Bolsa Brasileira, tem mais um fator que reforça esse otimismo. O que está acontecendo? A classe média está passando a investir na Bolsa mais novamente. Porque a taxa básica de juros da economia, a Selic, está em 2,25, é muito baixa para deixar o dinheiro na renda fixa, naquele tradicional CDB, né, que muitas vezes a pessoa acabava utilizando, ou mesmo na poupança. E aí muitos estão sendo encorajados a migrar para a Bolsa, e isso também fortalece a Bolsa Brasileira, trazendo uma expectativa de otimismo. O que tudo isso tem a ver com o agro? Essa questão do juro está muito baixo, pode ser uma certa preocupação, porque afinal o juro do Plano Safra está em 6,5% ao ano, enquanto a taxa básica está 2,25%. Mas hoje, também aqui citando o nosso amigo Enio Fernandes, lá de Goiás, que conversava comigo, ele me dizia, olha, Alessandra, na verdade está havendo até um excesso de crédito aí no mercado, porque muitos bancos que nem estavam interessados no agronegócio no passado, não chegavam ao produtor médio, agora eles estão oferecendo dinheiro e estão oferecendo dinheiro a juros mais atrativos. E uma das modalidades é a questão dos títulos. Cooperativas emitem títulos, né, os certificados de recebíveis aí do agronegócio, e ele me falou que tem cooperativa conseguindo, por exemplo, 4,5% de juros ao ano. Uma coisa que é excelente. Cooperativas aí que são bastante renomadas, com uma boa análise de crédito no mercado. Então, o recado é esse, para o produtor ir atrás, porque tem crédito sim disponível e tem crédito com juros até mais baixos do que esses que foram divulgados pelo Plano Safra. Eram essas informações hoje aqui, João. Muito bem, Alessandra Mello. Muito bem. Olha aqui, nós vamos trazer boas e fantásticas informações para o agricultor, como essa que você nos trouxe. É mais barato ir lá no balcão do gerente e conseguir um juro mais barato do que o Plano Safra. Esse é o recado, né, Alessandra? Exatamente. Muito bom. Alessandra Mello de volta conosco amanhã aqui no Tempo e Dinheiro. Obrigado, Alessandra. Conexão Campo e Cidade. Até mais, ver. Muito que bem. Vamos agora para o nosso encerramento, assim, para umas explicações finais, né? Então, de repente, nós aparecemos com o Tempo e Dinheiro aí no ar, né? E nós fizemos o inverso do que a maioria faz, né? Fica fazendo anúncios, fica fazendo chamadas, criando expectativas. Falei, não, vamos colocar o programa no ar, né? Vamos rodar o caminhão, vamos descer a ladeira, trocando pneus, ajustando, para que a gente faça um programa mais bem próximo da necessidade do produtor rural. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Queremos que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil, aqui no Notícias Agrícolas. Vamos em frente? Então amanhã a gente volta. Viva o Brasil! Obrigado ao Pedro Braga, obrigado a todos os meus parceiros, obrigado a você que nos assistiu, que está dando todo o seu carinho e o apoio para que a gente avance. Vamos em frente! Viva o Brasil e até amanhã!